Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 174 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Cristina Silvestre. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Voltamos aos fechos de contas de forma diferente. Voltamos aos fechos de contas para ouvir os membros OCPCA sobre os constrangimentos a enfrentarem neste período muito, muito importante da vida das empresas, porque é nesta altura que os membros OCPCA elaboram os relatórios e contas e apresentam à Administração Geral Tributária. São nossos convidados os membros OCPCA, Dr. João Mutumba, de Cabinda. Bom dia, Cabinda. Seja bem-vindo ao Contas na Hora. Cabinda, bom dia. Obrigado pela audiência. E antes queria também saudar os colegas aí do painel e que nós estamos aqui em Cabinda a representar a Zona Norte, a zona descontínua em todos os aspectos. Muito bem. Eu, Cabinda, aqui no Contas na Hora, aqui com o Dr. João, e vamos então procurar saber o que é que se passa, o que é que acontece em Cabinda nesta fase, quais são as principais dificuldades enfrentadas. Saímos de Cabinda e vamos para Luanda, e em Luanda temos a Wanda Antônio. Wanda, bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, colegas do painel, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma vez no Contas na Hora para então apresentarmos aquilo que tem sido os fechos de contas. Muito bem. E de Luanda vamos para o Mochico.
Enéas Jorge. Bom dia! Bom dia, Cristina. E pronto, pela primeira vez, tentamos outra vez com a rede que não deu certo, mas desta vez acho que está tudo ao nosso favor. E pronto, estamos aqui para contribuir nessa temática sobre os fechos de conta, né, relacionado ao país, né, de Cabinda ao Cunene, do leste. Cabinda ao Cunene. Exatamente, de Cabinda ao Cunene. Temos aqui o Mochico que tem um mel tão bom, que bom mesmo ter aqui um Mochico no Contas na Hora. E de Mochico voltamos a Luanda, e em Luanda temos o Félix Dalla. Félix, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Cristina, bom dia, caros colegas, e bom dia a todos os outros colegas que nos ouvem e, claro, aos empresários que trabalham conosco e a toda a audiência do Contas na Hora. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Hoje vamos a Cabinda, ao Mochico, e depois ficamos por Luanda. Eu vou começar pelo Dr. João. Em Cabinda, Dr. João, qual as maiores dificuldades em Cabinda nesta fase da preparação dos relatórios e contas referente ao exercício de 2020? Pois, Cristina, caros ouvintes, Cabinda, nós estamos a viver uma situação muito complicada. O constrangimento foi criado pela própria Administração Geral Tributária, que é a AGT, a nível da região. Nos foi dada uma informação em que nós tínhamos que apresentar 2 declarações, modelo 1, para o exercício 2020. É uma situação nunca vista em qualquer parte do mundo. E nós temos que aplicar a taxa do imposto industrial a 30%, ao invés de 25%. Nós, inclusive, tivemos um encontro com a repartição fiscal de finanças de Cabinda, que é a maior repartição, e nós discutimos isso, e pronto. Alegam que foi a lei diz isso, não sei mais, pronto. Houve má interpretação da lei ou não houve, então, dali eu, pessoalmente, João Mutumba, mesmo já em nome da região e representando ainda o Gatai, eu tive que falar com a direção da OPCA, na pessoa da doutora Cristina. Expus a questão, o que estava a passar na região e, por sua vez, a doutora Cristina, junto da direção da AGT, levou a preocupação e nos foi dada uma informação inicial, verbal, que era para nós podermos pararmos com o trabalho até que chegue uma instrução de Luanda. E, felizmente ou infelizmente, recebemos a instrução 0033, vinda da AGT, a esclarecer a situação do caso que nós vivemos aqui na província de Cabinda. A complicação foi sobre a aplicação no tempo dos diplomas que entregam o pacote tributário, aprovado em 2009, tendo em conta o caráter anual do imposto industrial. Houve alteração das taxas por 2 vezes, entretanto, a taxa que tinha que prevalecer foi a última, que é de 25%. E este foi o impasse que nós vivemos. A situação foi ressalvada com a instrução 033 que veio da AGT, com a data do dia 15, praticamente chegou-nos por volta do dia 18, 19. Olha, reparem qual é o constrangimento que criou para nós como contabilistas. Quer dizer, que ficamos com o trabalho parado muito tempo, agora temos que começar há uns colegas que já tinham as declarações todas feitas, tivemos que refazer outra vez, enfim. Que constrangimento, doutor João. Foi um caso e tanto, mas felizmente foi reposta a legalidade, e aqui agradecer à Direção dos Serviços Fiscais, o Conselho de Administração da AGT, que ouviram o nosso grito de socorro e fez então sair este documento, que agora é o conforto para todos nós. Só para crescer aí uma coisinha. Entretanto, a situação foi reposta e foi reposta muito tarde. Nós pensamos que a AGT, a nível da nossa região, pelo menos tinham que dilatar o prazo da entrega das declarações, devido a essa situação que foi criada não por nossa parte, mas sim pela parte da própria Administração Geral Tributária aqui da região. Tinham que alargar o prazo da entrega das declarações. Pois é, ficou-se muito tempo parado por conta deste desentendimento na interpretação da lei. Muito bem, está cá o apelo do Dr. João, ainda bem, e os apelos vão decorrer aqui ao longo desta edição, que no fim do dia fazemos questão de deixar sempre algumas recomendações, e este apelo do Dr. João vai voltar mais lá para o final. Agora vamos a Wanda. Wanda, em Luanda, que constrangimentos tens tido nesta fase do fecho de contas? As grandes dificuldades?
para não dizer a maior dificuldade, é mesmo o portal da Administração Geral Tributária. Nós, os contabilistas, concordamos com a legislação, com a dinâmica que neste momento a condição do país impõe, principalmente a legislação, mas é que se ter em conta também que neste momento há obrigatoriedade para aquelas empresas que tiveram no ano 2020 um volume de faturação superior a 50 milhões de kwanzas, que a submissão deve ser eletrônica, é obrigatória. Todos nós sabemos que o portal não tem estado a funcionar a 100%. Nós ainda estamos com algumas dificuldades em sede de IVA, tanto na submissão dos mapas de fornecedores e o próprio modelo CET. Eu, pelo menos, mostro aqui o meu descontentamento diante da Administração Geral Tributária, que não é um momento justo para que haja tanta pressão e ainda, por cima, penalizações quando esta submissão não for eletrônica. Todos nós sabemos que, além do próprio portal, estamos com alguns problemas na internet, já a própria pressão do fecho de contas, mas a pressão do portal. Aqui o meu apelo para a Administração Geral Tributária é mesmo que alarguem um bocadinho o prazo, porque todos nós sabemos que queremos contribuir para uma Angola melhor, mas que haja condições. O portal da Administração Geral Tributária, até onde eu sei, começou a funcionar a 90% a partir de ontem. Mas, entretanto, eu pessoalmente tenho estado a tentar submeter alguns relatórios e sem sucesso. A partir de ontem comecei a ter sucesso. A minha pergunta é: quantas empresas vão ficar sem entrar? Quantas penalizações virão? Será que estamos em condições de suportar tanta pressão psicológica, emocional e ainda financeira? Esta é a maior dificuldade. O próprio portal, a internet e os próprios empresários, que muitas vezes também não colaboram com os contabilistas. É uma situação chata neste momento. Muito bem. Eu saio de Luanda e vou para o Mochico do Enéas Jorge, o Mochico que tem um mel muito, muito bom. Enéas Jorge, quais são as principais dificuldades nesta fase do fecho de contas aí na província do Mochico? As dificuldades são várias. É que, a princípio, como o Dr. João Mutumba disse, nós também aqui estávamos a usar duas taxas, né? A maioria das empresas, eu digo praticamente 90%, não tem contabilidade, né? Para não dizer contabilidade não organizada, que não existe. E a maioria estavam a submeter os relatórios com este modelo 2, sem contabilidade organizada. E isso apanhou de surpresa vários empresários, que as taxas, pagando pela venda, o imposto era tão maior e que originou muita procura dos serviços de contabilidade, que de uma maneira é positivo, porque, pronto, a maioria estavam na sombra da bananeira, não havia tanta procura porque estavam relaxados, pagando pela taxa de 6,5%. E com esta alteração, a princípio, primeiro dividia-se de janeiro até agosto, pagava-se a 30% e de setembro a dezembro 25%. Mas agora, para as empresas que nós acompanhamos, achávamos uma taxa engraçada, uma média. E para alguns clientes, a gente até o que fazia? Preferia pagar a 30% para depois buscar o benefício fiscal, já que nós tínhamos receio. Se eu pagasse com uma taxa de 25%, depois, quando era para repor, tu tinhas a multa, tinhas a taxa de juros e o próprio imposto devido. Então, pronto, a gente trabalhou assim, né? Mas até dia 19... Mais alta e a diferença a compensar no ano seguinte. Exatamente. Muito bem, essa ainda era a primeira opção. Para não penalizar o cliente, né? Vai dizer que o contabilista onerou mais ainda o meu imposto. Depois do dia 19, com aquela circular que saiu, então foi reposto e com aquelas empresas que a gente trabalhou com 25%, pronto, e aqueles que fizemos a 30% e 27%, então a gente depois vai poder requerer o benefício, né, ou buscar compensar esse imposto que se pagou a mais. Agora, sobre a internet, a nossa zona é muito engraçada. Na nossa cidade, existem zonas que a internet é boa. Eu, nesse momento, não estou na minha casa, estou na casa da minha mãe, porque aí a rede é boa. Se ficasse na minha casa, não conseguiria participar disto. A GT tem que ver a especificidade de cada região, porque a nós aqui, a única operadora boa, que oferece bons serviços, é a Unitel. A Movicel e a Telecom praticamente são inexistentes e as repetidoras não estão espalhadas em todas as zonas do país. Existem municípios que praticamente não existem os serviços
de internet são nulos. E a gente nos pergunta sempre como é que, se a AGT obriga que a submissão seja eletrônica, como é que fica para essas zonas? Então, acho que é uma questão de fazer um estudo real de cada região e depois de tirar, né, uma lei que obriga a todos a submeterem eletronicamente. Muito bem, né, Jorge? Uma introdução muito boa ligada à província do Mochico. Agora vou para o Félix Dalla. Constrangimentos nesta fase do fecho de contas em que o regime simplificado submete até o último dia útil de abril e o último dia útil de maio. Antes de responder, é importante lembrar aos colegas e agradecer ao Contas na Hora e à Ordem pelo facto de, nas últimas semanas, termos acompanhado contribuições de colegas em várias sessões sobre as contas e sobre o processo de fecho, sobre a importância e o tratamento de cada conta. Foram realmente semanas muito proveitosas para todos aqueles que acompanharam o programa. Agora, é preciso fazer aqui, antes de falar os constrangimentos. Os constrangimentos nasceram na realidade com a alteração da lei. Com a criação dos novos regimes, nós em fevereiro nos vimos todos abarrotados de trabalho porque o portal em fevereiro não funcionou para a entrada para a submissão das declarações periódicas de janeiro. E isso fez com que entrássemos num ciclo de trabalhos acumulados que a gente tivesse de recuperar. Ou seja, em março, que nós devíamos estar todos ocupados a tratar do fecho por quando tinha encerrado, vimos-nos obrigados a tratar também das declarações periódicas como ocorreu até agora. E esse ciclo fez constrangimento a muitos gabinetes, a muitos escritores e a muitos contabilistas. E para além disso, houve empresas que atualizar o cadastro e isso dificultou imenso. E há empresas que sei que nessa altura estão a tratar de declarações de períodos anteriores, só agora que o cadastro foi atualizado e assim têm permissão para submeter as declarações periódicas em conjunto com a modelo 1 para o regime simplificado. Portanto, isto é fato e entendo que a AGT sabe disso. Entendo também que a AGT faz um grande esforço por meio dos técnicos de informática para garantir que o portal esteja em ordem, mas a verdade é que não tem estado. Por outro lado, é importante referir o que a colega Wanda falou, que há a situação dos empresários de última hora e nós assumimos a responsabilidade que devem submeter-nos a documentação a tempo para o fecho em tempo oportuno, senão são responsáveis pelas multas. Neste momento, o grande constrangimento tem sido o portal e nós partilhamos nos gabinetes, em vários grupos, as mensagens de erro que o portal dá, as diversas vezes em que ele não está disponível e tudo isso cria grandes constrangimentos. E só o facto da modelo do regime simplificado estar apenas disponível nos últimos dias, isso cria um transtorno muito grande. Pronto, era o Félix aqui a fazer a introdução. Eu vou voltar à Cabinda. Doutor João, em Cabinda, enquanto contabilista, quantas empresas têm do regime geral e quantas empresas têm do regime simplificado, isto em sede do Código do Imposto Industrial? Eu, como contabilista, tenho uma série de empresas nos ambos em dois regimes, o regime simplificado e o regime geral. No regime simplificado, vai conseguir submeter todas que têm volume de negócio acima de 50 milhões via eletronicamente, via portal do contribuinte? Isso já se viu a nível nacional, é impossível. É impossível e daí surge a necessidade da dilatação do prazo. A AGT, dilatando o prazo, não perde nada, ou seja, o governo não perde nada. Daí mais clientes aparecem que é para pagar o imposto. Evitamos a fuga ao fisco. Agora, as coisas quando continuam apertadas e a situação fica muito complicada. Nós temos um grupo do WhatsApp a nível nacional, nós temos que estar a partilhar as informações. Partilhamos. Colega, eu não estou a conseguir o portal, se isso eu também não consigo. E tem sido assim. Isso é um grande caos, uma grande situação. Nós estamos a viver. A dilatação do prazo é uma necessidade urgente, mas é urgente. A própria AGT também deve pôr mão na consciência, tendo em conta as constantes falhas que têm sido registradas. Eu, ao submeter uma declaração, lanço 3, 8, 15 movimentos, você fica a submeter, tentas gravar, para gravar leva 15 minutos, tu tens que tentar recarregar outra vez, atualizar o stroke, tu faz a atualização, você perde a informação que você já submeteu. Sinceramente, são grandes constrangimentos. A GT sabe disso. Se eles não sabem disso, então que vão no terreno, que é para poder acompanhar. Nós não estamos contra, ninguém está contra a lei. Isso é lei, temos que respeitar e devemos cumprir. E, aliás, nós é que estamos a fazer cumprir. Nós somos representantes empresários e estamos a fazer todos os esforços para cumprir com a lei. Agora, fala-se do regime geral,
fala-se do regime simplificado, fala-se do tal problema da exclusão. Olha, ninguém pode me falar mais desse problema da exclusão, porque isso para mim já não existe. Tu vais no portal para fazer a atualização da base de dados do contribuinte, a gente não consegue, temos que andar atrás das repartições fiscais, que é para eles poderem fazer a atualização. É um grande constrangimento, aumenta o trabalho dos contabilistas. Agora, com essas dificuldades todas, é impossível nós cumprirmos com prazo para o regime simplificado. E até para o regime geral também não vamos conseguir. Então, se nós estamos pendurados com o regime simplificado, como é que nós vamos conseguir cumprir com as metas para o regime geral? É impossível. Esse é um problema nacional. Repito, nós não estamos contra a lei, não estamos. O país tem que ir para frente. Sim, senhora, temos que seguir o desenvolvimento do mundo. Mas, entretanto, temos que ver essas dificuldades todas. Temos também que começar... E o portal, atenção, todos os meses, no final de cada mês, o portal está sempre com problema. Sempre. Tirei hoje aí uma declaração, já no fim do dia, aquilo ali está lá o prazo, ao invés de meter a data de hoje, meteu a data do dia 1 de maio. E como é que é isso? É impossível. Portanto, está difícil. Não vamos conseguir submeter os regimes simplificados até o dia 30, que é o dia útil para a entrega das declarações ou submissão. É impossível. Pedimos uma atenção especial, uma sensibilidade por parte da AGT, que é para a dilatação do prazo. O Estado não perde nada com isso. O Estado simplesmente ganha. Quando se dilata, nós temos contribuintes que estão a aparecer agora, temos que estar a fazer mobilização dos contribuintes, e isto aparece à última hora. Então, nós pegamos esse contribuinte. Como é que fica? Se a gente não pegar, não aceitar, ele não declara. Se não declara, o quê? É fogo fisco. O Estado perde dinheiro. Este é o apelo que eu faço em nome da Zona Norte de Cabinda. É um apelo do Cabinda, a região mais a norte do país. Muito bem, doutor João. Fica aqui este grande apelo, sim senhora. Há aqui uma pressão muito, muito grande. Os contabilistas, já nem sei descrever a vida dos contabilistas nesta fase de tanta pressão. Wanda, regime simplificado, regime geral, quantas empresas andas a fechar nestes regimes, quantas já conseguiu submeter? Vai ser possível esta semana honrar com todos os clientes que tem que são do regime simplificado? Cristina, eu gosto de ser otimista, mas para este caso não consigo. Temos aí mais de 15 empresas no regime simplificado para submeter. Até agora já conseguimos 5, faltam mais de 10. E outra coisa, nós só conseguimos emitir a DC para o pagamento do imposto industrial, neste caso emitir a DC, enviar para o contribuinte, neste caso para o empresário ou o cliente, depois da submissão. Temos aqui outro problema, o colega falou muito bem, já temos o problema do próprio portal. E a luta para a submissão. Começamos só a partir de ontem a ter sucesso na submissão. É a falta da submissão, é o imposto industrial que corremos o risco de todos não estarem preparados para pagar, porque é preciso a emissão da DC e isso só é possível por intermédio da submissão da própria declaração. Então temos aqui problemas graves a serem resolvidos, que até tem estado a tirar o sono, e eu acho que não é bem um apelo, mas é todos trabalharmos para um fim bom, um propósito único, que o colega já disse, motivar, incentivar e colaborar para que o contribuinte, então, contribua para o desenvolvimento do país. E para isso, nós não podemos recusar um cliente ou um contribuinte que queira declarar. E então, queremos a sensibilidade da própria AGT e com esta situação de, no final do mês, o portal ter comportamentos estranhos também é algo aqui que leva o contabilista a entrar num desespero sem fim e sem necessidade. Nós estamos mesmo agastados com essa situação e que não tem sido bom. Então, se nós já estamos a receber notificações do ano 2016, quer dizer, quando começarem a sair as notificações do ano 2019, 20 e 21, quer dizer, a pessoa até morre de ataque cardíaco porque vamos nos lembrar desse estresse todo e sabemos que no meio desta pressão toda, colegas e Cristina, não temos como não cometer determinados erros. A esta hora, o escritório está aberto, o pessoal a trabalhar. Nós somos seres humanos. Há aqui uma necessidade de rever bem esta situação. Muito bem, Wanda. E as coisas, realmente temos aqui problemas sérios, por isso é que estamos mesmo a fazer este programa, para ficar aqui o registro na voz da primeira pessoa, que são os contabilistas, que são o elo de ligação direta entre a Administração Geral Tributária e os contribuintes. Estes depoimentos aqui são mesmo o que acontece no dia a dia e, ultimamente, é o estado de todos que trabalham na profissão contabilidade e fiscalidade. Eu vou para o Enéas Jorge
Enéia Jorge, faturação acima de 50 milhões ano é de caráter obrigatório a submissão via portal do contribuinte. Vocês no Mochico têm graves problemas de comunicação. Disse há um bocadinho que para estar a gravarmos online teve que se deslocar, está na casa da mamã. Também vai sair do seu escritório para ir submeter as declarações a partir da casa da mamã. Doutora Cristina, quer procurar áreas em que tem sido mesmo um caos e que acredito que ainda não é possível mesmo ser uma obrigação que submeta tudo através do portal. E depois, como eu disse também a princípio, que na nossa região muitas das empresas não tinham a contabilidade também pelo facto, né, que são poucos contabilistas e também não havia aquela tradição dessas empresas, nem até a declaração de início de atividade tem através do portal. Tudo agora mudou, né, a partir do ano passado, já no fim, e agora esse novo vento das mudanças da própria legislação fiscal é que tem já impulsionado isso. Sou unânime que se dilate mesmo. Nesse momento eu trabalho com cerca de 7 empresas, só conseguimos ainda submeter 3. E depois, dando exemplo, o ano 2015 não caducou por causa da pandemia, né? Continua, e acredito que nós estamos num ano atípico, num exercício atípico por causa dessas restrições. Então, acho que acredito também que a própria AGT também deve levar em conta isso, da mesma forma que se achou que não poderiam, o ano 2015 não poderia caducar, então que também se reveja por causa dos problemas do portal e outros também de outra ordem, como na minha região, que é tão diferente lá de Luanda e Cabinda. Então, eu sou mesmo unânime que se prorroga o prazo. E como também eu disse, nesse momento nós estamos a sofrer tanta procura por causa dessa alteração da taxa, porque a maioria não tinha contabilidade. Então, também nem estamos a aceitar, porque em 2 dias, 1 ou 3, até dia 30, já que quinta-feira calha dia 30, então não é possível a gente fazer isso tudo. Então, como o Dr. Mutumba disse, o Estado também não seria a perder, que se prorrogue mesmo o prazo. Está no ar a edição 174 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio 4 contabilistas, a Wanda Antônio, o Dr. João Mutumba de Cabinda, o Enéia Jorge do Mochico, a Wanda é do Luanda e o Félix Dalla, que também é do Luanda. Estamos aqui a apontar as grandes dificuldades, os constrangimentos vividos nesta fase do fecho de contas. Parece que todos os anos temos um problema nesta fase. É incrível esta profissão, é incrível. Todos os anos dá um problema qualquer. É um momento de intervalo. Voltamos já para continuar a ouvir dos contabilistas o que passam no dia a dia, nesta que é a fase mais importante da vida das empresas, porque estão a elaborar os relatórios e contas referentes ao exercício de 2020. É um momento de intervalo, voltamos já. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostre aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, aqui na Alfa. Caro ouvinte, é a edição 174 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, e tem em estúdio 4 contabilistas, com voz autorizada, cada um deles. É a Wanda Antônio, do Luanda,
o Félix Dalla, também do Luanda, o Inês Jorge, do Mochico, e o Dr. João Mutumbua, de Cabinda, a região Maza Norte. Félix, regime simplificado em sede de imposto industrial, faturação acima de 50 milhões, deve submeter via eletronicamente. E o prazo é último dia útil do mês de abril. Coincidentemente, este ano, o último dia útil é no dia 30. Vai conseguir tratar todas as obrigações do simplificado até o dia 30? Felizmente temos de ser otimistas, mas eu no meu caso tenho que dizer não acredito muito, porque primeiro teremos de adicionar essas empresas ao nosso perfil, porque elas estão agora conosco e têm de ser adicionadas, e a questão que coloco: estará o portal ou a AGT disponível para atualizar a todos os contribuintes que adicionarem empresas aos seus perfis? A última vez que adicionei levei quase 2 semanas e alguns dos funcionários do gabinete levaram muito mais tempo. Portanto, se eu amanhã adicionar alguma empresa por essas razões, porque felizmente tem de ser, estará a AGT disponível para adicionar essas empresas e pô-las disponível para entre amanhã e sexta-feira a gente colocar a informação? Não acredito. Eu há pouco tive que deixar para juntar-me ao programa, levei muito tempo, estava a preencher a declaração periódica de IVA de um dos clientes para o mês de março, e nós não conseguíamos adicionar o valor das vendas, do imposto a liquidar, né, a favor do Estado. Simplesmente o portal não aceitava. Ele girava, depois ia abaixo, tentávamos abrir, aparecia aquele bonequinho. Então, não é questão de vontade ou falta de vontade dos técnicos. Nós entendemos a situação do país, sabemos que temos dificuldades com a internet, sabemos que os técnicos da AGT ficam horas e horas a tentar garantir que a gente tenha o portal disponível, mas infelizmente o portal, que é a condição primária para a gente submeter as declarações, não está a funcionar. E o facto de ter ocorrido esses constrangimentos todos entre fevereiro, março e agora com os modelos, cria muitos constrangimentos. Nós continuamos, como disse o Dr. João, e bem, é claro que é responsabilidade do contribuinte garantir que as empresas são fechadas, mas essas alterações que o colega Enéas citou, essa confusão surgiu em volta das taxas de imposto industrial, alteração, se era 30, se era 25, criou constrangimentos até os contribuintes na decisão que têm que tomar entre adotar por um ou outro regime, um ou outro modelo de cálculo. Isso tem que ser percebido pelos nossos parceiros da AGT que representam o Estado. Portanto, não há aqui nenhuma vontade dos contabilistas em fugirem aos prazos. Aliás, nós somos parceiros, temos motivado a isto. E, aliás, agora, felizmente, fruto da lei, todos os impostos que vão aos cofres passam por nós, na maior parte. É nossa vontade de garantir com que as contas sejam publicadas com a qualidade necessária. Não vamos fazê-las agora com muita correria e depois cometer erros na submissão, mas é importante que os prazos sejam de acordo com aquilo que é necessário, tendo em conta a realidade de Angola. Não basta, nem vale a pena a gente correr para submeter porque queremos cumprir prazos, porque depois nasce uma contingência fruto daqui a 3, 4 anos, 5 anos, e então, portanto, é necessário que os nossos colegas, nossos parceiros da AGT percebam tudo o que se passou à volta do portal nos últimos meses e entendam que há necessidade realmente de estender o prazo para garantir, eu não diria garantir com que os incumpridores venham pagar, mas para garantir que aquelas empresas estão organizadas, aqueles contabilistas e gabinetes estão organizados, que têm tudo pronto para submeter, o submetam e que não tenham de fazer como o colega Enéas, tem que abandonar a casa e os filhos para ir à casa da mãe ou da sogra ou do primo para poder submeter a declaração até sexta-feira. Desculpa, colega Enéas, apresentar como exemplo, mas sinto muito, porque nós, mesmo estando em Luanda, temos dificuldade. Temos que sair à noite, sair do computador, do escritório para ir ao quintal para ver onde é que a gente apanha o sinal, né? Infelizmente é a realidade do país, mas a verdade é que precisamos de tempo para fazer as coisas bem e permitir que a submissão seja feita com a qualidade de vida e que a nossa profissão requer. Nos últimos dias traz com ela muitas surpresas e não é só o último dia para o IVA, para o IRT, para o IEC, para a aplicação de capitais, para o IPU, é a última semana do imposto industrial das empresas do regime simplificado.
Por isso, vamos ter aqui uma senhora sobrecarga e vamos estar a reportar o que é que acontece. Enéia e Jorge, quantas empresas existem na província do Mochico? Mais de 10 mil contribuintes. Agora, do regime geral, eu quero dizer que nativas que brotaram da nossa província, que agora eu quero dizer que é inexistente. A maioria vieram de Luanda, que aqui são filiais, as sedes estão em Luanda. Temos a esperança que daqui a pouco, com esta taxa de 7% que se implementou, acho que vai galvanizar muitas empresas a aderirem ao regime geral, porque está no regime simplificado, está a penalizar estas empresas. Desse número que eu disse, aproximadamente, não é exato, porque não é oficial, a maioria são mesmo do regime simplificado. Mas daqui em diante já temos empresários que estão no regime geral, porque é o melhor mesmo do que está no regime simplificado. Pois é, o regime geral é melhor, tanto em imposto industrial como em IVA, dá maior conforto e não temos aqui tantos encargos volta deste regime que é simplificado. É simplificado, mas tem uma armadilha escondida, por isso já não é assim tão simplificado, no sentido da palavra. Eu vou para a Wanda. Wanda, o que é que sente aqui em Luanda? Achas que a relação entre os colegas da profissão está melhor e tens aprendido muito com isso? O que é que te parece? A profissão está mesmo a evoluir ou nem por isso? Já não estamos só em ambiente dos débitos e dos créditos? Eu confirmo sim que aqui a relação entre os colegas da profissão muito boa. Não vou aqui mencionar nomes para não causar aqui ciúmes, mas existem colegas que têm estado a vestir não só a camisola, mas como o fato todo, para o bem de todos, porque sentem que o mais importante é estarmos todos devidamente alinhados para que no final do dia possamos falar a mesma língua. Já não estamos, a era do débito e do crédito passou já há um bom tempo. Há aqui uma necessidade recorrente, frequente, de formação, de atualização, procurar junto aos colegas tirar dúvidas, ficar tímido, nem ter aquele orgulho de se expor, se eu tiver a tirar alguma dúvida, estou-me a expor, não. O que eu tenho estado a notar nos grupos em que estou em vários grupos, há uma total colaboração. Quando alguém tem dúvida, surgem sempre colegas para apoiar e sinto que a nossa ordem também pode ter, qualquer organização tem as suas lacunas, mas eu sinto que está devidamente organizada e entre nós também essa cooperação tem ajudado muito, mas muito mesmo no crescimento profissional dos contabilistas e o meu desejo é que continuemos assim, unidos, num só propósito de sermos realmente uma ordem de excelência, sermos contabilistas de excelência e podemos servir melhor os contribuintes, os clientes ou os empresários, mas no fim do dia é que o meu desejo é que continuemos assim, unidos e cada vez mais organizados. Aquilo que realmente está plasmado no PGC e nos outros códigos que apoiam a nossa contabilidade. Muito bem, Wanda, uma boa introdução aqui com relação a esta pergunta. E eu vou para o Félix. Félix, dá-la a nossa contabilidade. Achas que ainda temos muitos contabilistas do débito e do crédito? Penso que não. Ainda temos muitos contabilistas do débito e crédito, infelizmente. E isto é visível na relação que temos com outros colegas, nos relatórios que a gente lê e nos diálogos, discussões, mas entende-se. Nós estamos agora a evoluir para outro nível. As formações têm sido dadas pela ordem, por outros colegas, têm na realidade ajudado bastante. E acredito que vamos a qualquer altura ultrapassar isso, mas ainda há muita gente realmente no débito e crédito. É triste dizer isso, não diria propriamente o débito e crédito, mas o nível de percepção daquilo que é a contabilidade, que a contabilidade requer, infelizmente ainda é baixo. Sem desprimor a todos os outros profissionais que têm a qualidade, exercem a profissão com zelo e brilho, né? Eu vou continuar contigo, mas agora mesmo é para pedir as recomendações para a OCPCA, a nossa casa-mãe, para a AGT, nosso parceiro de primeira linha, e para os empresários que também não deixam de ser parceiros nesta fase que é muito importante na vida dos contabilistas, porque temos a responsabilidade de preparar a informação final
a reportar à Administração Geral Tributária? Vou, na realidade, em vez de falar diretamente para os empresários, vou fazer um apelo aos colegas, a todos os profissionais de contabilidade, porque todos os empresários percebem a lei, percebem o risco dos negócios, não são pessoas ignorantes, são pessoas que entendem os riscos dos negócios, mas infelizmente a vontade pelo lucro os faz desistir de muito daquilo que são as obrigações fiscais. No entanto, o apelo vai para todos os contabilistas, profissionais, todos os colegas. Somos, na realidade, uns verdadeiros marqueteiros do Estado e da AGT relativamente ao pagamento de imposto. Não só porque vamos em busca dos nossos honorários, mas porque garantimos que os impostos sejam pagos a tempo e horas. Espero que um dia seja sem o estresse que hoje estamos aqui a falar. Todos os colegas peço que ataquem as empresas, vão em busca de clientes. E ainda que não sejam clientes, aconselhem os empresários da melhor maneira e mostrem as vantagens de pagar os impostos a tempo, mostrando-os o valor das multas. Ou seja, o que um empresário pode pagar em multas é muito menor a honorários que paga um contabilista. Então, mostrem isso. Se nós conseguirmos demonstrar isso aos diversos e aos muitos empresários no mercado, sobre os riscos das multas que hoje estão na lei, acredito que a gente consegue cliente. Pode não conseguir para si, mas ele vai procurar um outro colega. O importante não é que ele venha até consigo e que se junte a si para pagar os honorários, para ser o seu cliente, mas que pelo menos ele encontre algum conforto num outro profissional. Ganhamos todos dessa maneira. E eu acho que o apelo tem que ser para nós contabilistas, que sejamos realmente marqueteiros e que vendamos os nossos serviços, e muitas vezes podem não ficar conosco, mas fiquem com outro profissional, porque hoje, para o cumprimento das muitas obrigações dos fiscais, precisam de contabilista. Quanto à AGT, antes de ir à ordem, o apelo realmente, o primeiro é para que olhem para as dificuldades que os contabilistas estão a passar, têm passado para garantir o pagamento dos impostos. Nós sabemos que a AGT sabe, são nossos colegas, são os nossos irmãos, são os nossos amigos, são pessoas com quem nós lidamos. Embora a gente diga que é a AGT, mas são pessoas como nós, são profissionais, ex-estudantes, colegas de faculdade e profissionais, também colegas de serviço, todos estão lá e ouvem-nos, conversam connosco, sabem a dificuldade. Portanto, olhem para as dificuldades que os nós estão a passar e acolham com apreço o apelo para que estendam os prazos e que olhem com atenção às dificuldades quando vos procurem, quer nas reparações fiscais ou em outros locais. O outro apelo para a AGT é: ouvimos aqui o Dr. João a falar da dificuldade que houve relativamente à interpretação da lei. A AGT realmente é um parceiro, tem de ser e é um parceiro valioso. Pedimos à AGT que não demorem muito a dar respostas. Há questões da lei que nós, como profissionais de contabilidade, embora não especialistas em fiscalidade ou em direito ou em leis, pela nossa experiência entendemos e interpretamos a lei e encontramos resposta. Mas precisamos muitas vezes do conforto de quem fiscaliza a lei. Infelizmente é assim, não temos um outro meio. Portanto, a AGT entende essas razões, entende as questões, comuniquem em tempo oportuno. Não deixem que se prolongue por meses e meses e depois de chegarmos à exaustão, alguns reportarem com erro, só assim é que ela vem comunicar por meio de um ofício. Comuniquem. Nós sabemos que vocês têm comunicação com a ordem, têm grupos de reunião, portanto recebem as diversas reclamações dos profissionais, porque deixar a resposta para a exaustão, como disse a colega Wanda, expõe-nos a um estresse tremendo que nem imaginem. E fica muitas vezes em xeque a nossa confiança em relação ao cliente. Quando a gente diz alguma coisa ao cliente, o cliente precisa de algum conforto e não encontra resposta na AGT, fica complicado, porque também os técnicos a nível da AGT dão-nos respostas diferentes, que é muito complicado. Para não alongar, vou ao CPCA. Sei que houve mudanças a nível da OCPCA. Temos de respeitar o período de transição. De qualquer das formas, o pedido aqui vai para o grupo técnico. O que nós precisamos é que se crie métodos de comunicação que facilite realmente o esclarecimento de determinados tipos de assuntos. Não só sobre as resoluções e acordos que se fazem com a AGT, que essa comunicação venha para fora, porque nós sabemos que esse grupo técnico trabalha, que esse grupo técnico muitas vezes pressiona a AGT para a resolução e apoia até na resolução de muitos assuntos, mas é importante que essa comunicação venha para nós, para que a gente sinta esse conforto, para que a gente sinta que a CPCA está aí em defesa dos direitos dos contabilistas. Muito bem, eu vou para a Wanda. Wanda, recomendações para os empresários, Administração Geral Tributária e aos membros do CPCA. Para os empresários, a minha recomendação é que deixem de olhar para o contabilista como aquele que vem salvar as empresas. Infelizmente, uma boa parte dos empresários ainda tem noção que o contabilista é o gestor, é o diretor financeiro e muitas vezes até o administrador. E então, que comecem mesmo a assumir as suas verdadeiras responsabilidades no que tange à organização
informação das suas empresas, dos seus negócios. A AGT, mais uma vez, pôr realmente o portal a funcionar como deve ser, acolher os contabilistas quando baterem a porta das repartições fiscais, responderem os e-mails que demoram muitas vezes meses e meses para responder, atender os telefonemas, quer dizer, fazer o seu verdadeiro trabalho, e nós aqui também podemos fazer a nossa parte. Para a ordem, contabilistas têm um pouco a reclamar, mas que continuemos sempre a agregar valor naquilo que tem a ver com a nossa classe, contabilidade, e para os próprios contabilistas, como o Félix disse, também assumimos aqui a responsabilidade de que nós devemos ser profissionais, somos nós que temos a responsabilidade realmente de ver as empresas a pagarem os seus impostos como deve ser, a ter as suas contas em dia, e assim no final do dia estamos todos felizes e realizados. Bem, Wanda, está cá o apelo, já ficou. Eu vou para o Mochico. Mochico, Enéas Jorge, que recomendações queres deixar? Primeiro, para a AGT, eu acho que não basta ser tecnocratas, né? Estar cheios de conhecimentos fiscais, mas a prática está em nós, os contabilistas, que estamos no outro lado. E eu sou de opinião que sempre, antes que se aprove uma lei, que se ouça primeiro a OCPCA através dos seus membros, né, que somos nós, contabilistas, que lidamos com o dia a dia das empresas. E se fizerem isto, eu acredito que todos saem a ganhar. Não sei que a AGT só baixa as leis para que vocês cumpram e no fim do dia nada funciona e depois volta essa estaca zero. Então eu sou mesmo de opinião que, como parceiros somos, que se converse e que se conheça a realidade. E por outra, para o CPCA, num lado, o surgimento da pandemia, porque antes eu nunca conseguia assistir a Quarta nas Ordens, nunca tinha formações, mas felizmente com a pandemia, via Zoom, a gente já consegue assistir Quarta nas Ordens, conseguimos ter formações online, e penso que isso não pode parar, porque sabemos que nos sítios que a Ordem está representada é o Ambo, Cabinda e Luanda, na nossa região, praticamente Luanda Sul, Mochico e Luanda Norte, é inexistente. Então, apesar dos custos de comunicação através dessas operadoras que nós temos, mas tem sido uma mais-valia essa interação através das TICs, né, que através do Zoom e outras plataformas como YouTube, minha vida. Então, eu penso que isto continue, porque nos une, né, como o Dr. disse, de Cabinda a Cunene e do Mari ao leste. Muito bem, né, Jorge? Pois é, a pandemia não trouxe só coisa má, mas também trouxe coisa boa, em que esta de podemos fazer tudo online, a partir de casa, do escritório, é do melhor que há. Não precisamos de estar a nos deslocar o tempo todo, é possível tratarmos de muita coisa, de muita informação, sem nos deslocarmos sequer, e ainda bem. Dr. João Mutumbo, a região mais a norte do país, Cabinda, que recomendações quer deixar para a AGT, para a OCPCA e para os empresários aí da região de Cabinda? Conforme os colegas já me anteciparam, penso que os colegas já falaram tudo, mas entretanto era só para crescer de que por parte dos empresários que haja maior sensibilidade com os contabilistas, que haja uma boa gestão, para que essa gestão seja bem concretizada, então tem que haver confiança com seus contabilistas. Em caso de litígio com o seu contabilista, nós temos as representações das ordens, ou então mesmo a nível central. O empresário pode escrever para a ordem e expor a sua questão, dizer que o colega contabilista fulano tal, fez isso, etc, etc. Portanto, esta é a maior sensibilidade que eu peço por parte dos nossos empresários, que dê abertura aos seus contabilistas como seus representantes, como seus advogados. A AGT, os aspectos que eu sempre defendi é a descentralização. Tudo é centralizado. Se alguém me disser que está descentralizado, não é verdade. Sobretudo aqui nas regiões. Uma simples declamação tem que se escrever, depois porque tem que se mandar para Luanda, etc, etc. Não pode. Então, se existem as regiões é para trabalhar. Deve também dar autoridade às regiões para tomar decisões. Portanto, essa descentralização é necessária e queremos que se faça sentir a nível do país, de Cabinda a Cunene. A nível da CPCA, eu peço o apoio técnico que tem que ser reforçado e a formação, para que a nossa OCPCA seja uma OCPCA nacional. Porque hoje, a maior parte dos organismos, fala-se muito de Luanda. Luanda não é Angola, é de Cabinda Cunene. Nós, todos os meses, todas as semanas, temos que ouvir, houve uma formação, houve aquilo e pronto. E a partir dali, nós consigamos resolver os nossos problemas. Muito
Muito bem, doutor João, muito bem. Está cá as grandes recomendações que nos chegam de Cabinda, a região mais a norte. Cabinda, onde tem a taxa do IVA 2%. Pois é, se eu comprar um bem para consumir em Cabinda, só pago com a taxa de IVA 2%. Não é 14%, mas é exclusivamente para Cabinda, por ser uma região que tem um problema de descontinuidade territorial. Felizmente, este bem tu compras a 2%, se quiseres levar fora de Cabinda, por exemplo, de Cabinda para Luanda, deves pagar a diferença. Que é 12 e que vai dar a 14, é para desincentivar que as pessoas... É uma boa medida nesse caso. É uma boa medida, exatamente. Eu gosto desta parte da lei, o legislador foi muito inteligente a criar esta barreira, porque senão os do Luanda, os do Mochico, os do Benguela iam a Cabinda retirar tudo. Se fosse assim para toda a legislação fiscal, acho que não teríamos problemas. Não teríamos problemas, sim senhora, não teríamos. Mas é, caro ouvinte, então esta edição 174 era para ouvirmos na voz dos contabilistas, membros do CPCA, que estão a trabalhar nos fechos de contas, na submissão eletrônica dos relatórios e contas. Foi aqui feito um resumo interessante com relação a este processo. Pois é, eu não vou deixar o programa sem deixar aqui também a minha recomendação, para já os agradecimentos da equipa da AGT, que é incansável, direção dos serviços do IVA, equipa portal, como eu chamo, a equipa portal são dos engenheiros. Para já a OCPCA agradece toda esta interação que temos tido e nos darem atenção e resolverem todos os nossos pedidos, mas estes pedidos, quando são resolvidos muito tarde, nós ficamos com a corda assim, quase apertada ao pescoço e ficamos a pensar: ai meu Deus, vão prorrogar, não vão prorrogar, como é que vai ser? É que o portal do contribuinte só começamos a conseguir submeter no dia 26. Do dia 26 para 30 são 4 dias. Muito pouco tempo para submetermos 15 empresas que a Wanda tem do regime simplificado. Não é possível isso. E porque não é só o contabilista a fazer e já está a submeter. Tem que ir para as assinaturas, tem que escanear os documentos e o portal está muito lento. E nestes últimos dias do mês de abril vão ser elas, porque são muita gente a trabalhar, muita informação a ser descarregada. Será que o menino portal vai se portar bem? Esperamos que sim. Por favor, nada de como induzido ao menino portal e que arranjem aqui um mecanismo. Antes de começarmos a gravar o programa, o Enéas Jorge esteve a fazer aqui uma comparação interessante. Enéas, eu pensava que fosse tocar na comparação. Eu vou voltar ao Enéas. Como é que vocês aí no Mochico reclamam? Como é que o portal da Segurança Social é melhor que o portal da AGT? Se calhar a AGT tem que roubar a fórmula do portal da Segurança Social. Esta comparação vem do Mochico. A que propósito é que veio essa conversa à tona? Dos clientes que a gente tem, normalmente com o sistema da Segurança Social, eles submetem e pagam o valor correspondente à Segurança Social, fazem a inscrição e o resto, sem muita dificuldade, é tudo rápido. Mas quando é para usar o portal do contribuinte, aí começa. Só para pôr uma declaração é muita volta, já meteu, passa muito tempo. Então, e também aquelas falhas que tem havido, tenta tirar uma fatura, tenta fazer isso, tenta submeter isso, pagar o imposto. Então, pronto. E a pergunta sempre que vem, mas por que acontece isso? Por que com o portal do INSS tudo funciona, mas com a AGT não funciona? Então, nem eu, como contabilista, não consigo dar uma resposta, nem pronto. E usando a doutora Cristina, nós dissemos a nossa intermediária e junto da AGT. Precisa da interpretação, a AGT está a ouvir o programa, mas então é mesmo sério. Estão a ver a comparação que é feita na província do Mochico? É melhor pensar em buscar a fórmula da Segurança Social. Qual é o segredo para a Segurança Social ser impecável? Tá bom, doutora Cristina. Muito bem. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial.
Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Caro ouvinte, e assim terminamos o nosso programa. Os ouvintes também já sabem que eu fico toda animada quando tem a casa cheia, né? É bom ter a casa cheia e ultimamente só tem a casa cheia. Muita visita, que bom! Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 174 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, à hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de Antônio dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia. Até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.